Queridos, o título da palavra de hoje é Não Inverta a Ordem. Não inverta a ordem. Existem algumas coisas, algumas fórmulas na vida, que se você inverter a ordem, não dá problema. A ordem dos fatores não altera o placar. Tem até uma fórmula de física, né? A ordem dos produtos, enfim, não vou arriscar aqui para não falar besteira. Mas existem algumas coisas na vida que se você inverter, não dá problema. Exemplo, ao invés de você ir na academia pela manhã, você ir à tarde, não dá problema. É uma questão de rotina. Agora, se você deixar para brincar com o seu filho, com a sua filha no final do dia, quando você está depois de um dia cansado, para dar atenção, possivelmente você não dará a atenção que aquela criança necessita. Ao longo prazo pode dar problema, porque você está ali, sem paciência, não está 100% presente, simplesmente cumprindo um ritual. Então existem algumas coisas na vida, que se você inverte a ordem dá problema, existem outras que não. Então hoje eu quero falar sobre algo que se você inverter a ordem, vai dar problema. Algo que eu e você nós precisamos entender e ter muito claro todos os dias na nossa vida, é que Deus é soberano. 2 ou 3 pessoas creem nisso. Eu vou repetir: Deus é soberano. O seu Deus é soberano, amém? O seu Deus é soberano. O que isso significa, pastor? Significa que não há ninguém, nada acima do seu Deus. Significa que não há problema acima do seu Deus. Significa que não há nada que o seu Deus não possa resolver, que o meu Deus, o nosso Deus não possa resolver. Inclusive a Bíblia fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante daquele que venceu a morte, diante daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então entenda isso, Deus é soberano, Deus é o maior. Por isso, diante de circunstâncias da nossa vida, precisamos entender que Deus não perdeu o controle. Precisamos entender que Deus não foi pego de surpresa. Precisamos entender que Deus ainda tem poder. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando, diante de cenários de dificuldade, desesperadas, pensando que Deus está desesperado igual elas. Pessoa crente, temente a Deus, vem dificuldades, né, pastor Jamilon? A pessoa fica desesperada, achando que tem que correr avisar Deus, porque ele ainda não sabe. Deus é soberano, meu irmão e minha irmã. E deixa eu dizer algo a você: a palavra dele para a sua vida é soberana sobre tudo e sobre qualquer circunstância. Aquilo que Deus tem para a sua vida é soberano, é maior do que qualquer outra coisa. Vou repetir: aquilo que Deus tem para você, a palavra que Deus tem para a sua vida, o plano que Deus tem para a sua vida é maior do que qualquer problema, é maior que qualquer adversidade, é maior que qualquer diagnóstico, é maior do que qualquer porta fechada. É maior, porque Deus é soberano, e tudo que Ele faz reflete a soberania dEle. Tudo que Ele faz reflete o que Ele é. Veja, sempre que Deus fala, a terra obedece. Repete comigo: sempre que Deus fala, a terra obedece. Agora, o problema é quando eu inverto a ordem. Eu quero que Deus mude, porque a terra está mudando. Eu quero que o princípio de Deus mude, porque o princípio aqui na terra, os valores aqui na terra estão sendo invertidos. Eu quero que Deus mude aquilo que Ele tem para a minha família, o padrão que Deus tem para a minha família, porque aqui na terra o padrão está mudando. Eu quero que Deus mude o padrão do meu negócio, aquilo que Ele colocou no meu coração, porque aqui na terra eu preciso flexibilizar a qualidade do produto. Eu quero que Deus mude. Gente, Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Agora, quando eu entendo que quando Deus fala algo, a terra toda muda, eu sou empoderado por uma realidade de alguém que tem um Deus todo-poderoso.
que pode ter o mar fechado, mas Ele me manda andar. Deus criou o mundo do nada. Já parou para pensar nisso? Deus olha para a terra que ainda não era terra. Deus olha para algo que não tinha forma. Deus olha para algo que era vazio. Eu não sei se você já fez esse exercício, mas tenta inventar alguma coisa. Quantos aqui já tentaram inventar alguma coisa? Você já tentou inventar? Sabe qual que é o detalhe? Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, na minha fase ali até a 5ª série, 7ª série, eu gostava de desenhar. E eu gostava de desenhar carro. Então eu pegava aqueles cadernos com a capa da Hot Wheels e eu ficava olhando para aquele caderno, tentando desenhar. Desenhava ali. Ganhava os carrinhos da Hot Wheels, olhava e ficava tentando desenhar. Uma vez eu inventei de inventar uns modelos de carro. Só que toda vez que eu começava inventando, quando eu terminava, eu percebia que o farol era de um, o para-choque era de outro, a lateral era de outro carro, e formava então o meu modelo inventado. Isso inclusive se valida quando você pega os modelos de carro que são lançados aí. Sempre você olha, mas aquele farol é parecido com outro carro, não é? Mas aquele para-choque lá é parecido com aquele outro carro lá. Aí se apresenta para sua esposa, né, feliz porque vai trocar de carro. Ela olha para você, tá, mas não é igual ao nosso. Tá, não é igual. Não, amor, mas é que mudou isso aqui, ó. A cor do tapete mudou. Mas amor, é só a cor do tapete. Não, amor, mas o bordado do cinto é diferente. Tem gente que está pegando a palavra. Gente, onde eu quero chegar com isso? Eu e você não conseguimos criar algo sem referência. É difícil. É difícil você criar algo sem referência. Agora imagina que Deus ele criou o mundo sem referência. Deus criou o céu, a terra, os animais, a água, tudo que você vê, o ar que você respira, sem uma referência. Opa, é igual aquilo lá, eu vou copiar aqui. Sabe por quê? Porque Ele é a referência. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Tudo parte dEle. Tudo começa nele e tudo é para Ele. Amém? Deus tem um plano para você, para a sua história, para a sua casa, para os seus negócios. Agora, peraí, segura um pouquinho. O plano dele para a sua vida é para glorificar Ele através da sua vida. Quando nós invertemos a ordem, dá problema. Quando eu pego o plano que Ele tem para mim e coloco o meu eu como fim, não dá certo. Você até começa com a motivação certa, mas ao longo do caminho as portas começam a se fechar. Você até começa da forma certa, mas ao longo da estrada, aquilo que antes estava de vento em polpa, começa a ficar mais difícil, porque a motivação se perdeu. Não inverta a ordem. O seu Deus é um Deus que é referência. Tudo começou nele e tudo é para Ele. Amém? O poder da palavra de Deus. O poder do seu Deus que através de palavras criou o mundo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja a separação entre céu e terra e houve separação do céu e terra. Disse Deus que tem ali um luzeiro durante o dia e um luzeiro durante a noite. Teve ali o sol, a lua. Esses dias eu conversava com uma pessoa, e talvez até você já escutou eu falar acerca disso. Eu particularmente gosto de ficar olhando para o horizonte. Eu gosto de ir em lugares altos. Às vezes quando eu vou visitar alguém que mora num andar alto, eu falo assim, cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Apesar de ser prudente quanto à altura, para não falar outra coisa. Mas eu gosto de olhar o horizonte, porque toda vez que eu vejo o horizonte, eu percebo quão grande meu Deus é.
eu percebo quão perfeito meu Deus é. Não só isso, quando eu fico olhando para minha filha Betina, eu fico pensando, olha como Deus é perfeito. Quando você olha para o seu filho, para a sua filha, você vê quão Deus é perfeito. A Bíblia fala que não tem como explicar a formação dos ossos no ventre da mãe. Sabe por quê? Porque é Deus. É Deus. É Deus. Jesus, uma certa feita, foi chamado. Jesus estava num dia normal. Um dia normal de tumulto, de conversar com o povo. E ele é chamado e aquele convite que estavam propondo a Jesus era um convite um pouco diferente. Era um convite mais delicado, porque mexia na parte emocional de Jesus. Como assim, pastor? Você está falando que Jesus, o Deus que estava aqui na terra, tinha sentimentos? Sim. A Bíblia fala que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha aflições, ele tinha problemas, tinha sentimento. Ele está lá num belo dia. João capítulo 11 vai dizer essa história, não precisa abrir, vou só falar. Mas Jesus é chamado porque o seu amigo Lázaro estava enfermo. Então o pessoal vem chamar Jesus e fala assim, Lázaro, seu amigo, está doente. E não era qualquer doença, era uma doença grave. Então Jesus está ali envolvido num período onde estavam tendo uma série de perseguições. Os discípulos dão alguns conselhos para Jesus. Não poderiam viajar à noite, teria que ser, não poderiam viajar durante o dia, teria que ser no período da noite. Então, fato é que Jesus termina o que estava fazendo e chega no quarto dia, após ser informado que o seu amigo estava enfermo. Então quando Jesus chega naquele lugar, Lázaro havia morrido há 4 dias. Marta, a irmã, sabendo que Jesus tinha chego, sai correndo para falar com ele. Marta, um temperamento sanguíneo, alguém que gostava de resolver no braço, alguém que gostava de resolver fazendo, com atitude, sem depender dos outros. Chegamos a essa conclusão porque tem uma história dela também com Jesus em casa, onde ela está lá limpando a casa, enquanto Maria, sua irmã, está lá aos pés de Jesus aprendendo. Então o perfil de Marta era fazer, era com o seu próprio braço, era resolver. Agora existem coisas, meu irmão e minha irmã, que o melhor é confiar. Existem situações na nossa vida, estágios da nossa vida, que o melhor é confiar. O melhor é parar, o melhor é ficar quieto, o melhor é observar, escutar aquilo que Deus tem. Pastor, aonde você quer chegar? Vamos lá. Então Marta vem e fala para Jesus, fala assim, se você tivesse vindo antes, isso aqui talvez não teria acontecido. Então Jesus olha para ela e fala assim, calma, o homem está morto lá, calma, está tudo certo, uma linguagem atualizada, calma. Então nesse meio tempo, as pessoas que estão à volta começam a falar palavras para Jesus. Como assim calma? Como assim vai dar tudo certo? Como assim? Mais do que isso, Jesus diz àquela mulher, olha, se você crê, e todo aquele que crer em mim terá a vida eterna. Então Jesus se aproxima do túmulo, pede então para que Marta abra. Marta vai abrir a porta daquele lugar, e quando ela vai abrir, ela olha para Jesus e fala assim, olha, mas já fazem 4 dias, já cheira mal. Jesus responde a ela, você não crê? Você não tem fé? Então passado esse episódio, Jesus entra, dá um comando para Lázaro, e aquele que estava morto agora sai caminhando. Sabe por quê? Porque Deus tem poder nas suas palavras. Há poder quando Deus fala. Há poder quando Deus fala. Há poder quando Deus libera os sonhos dele, o plano dele para a sua vida. Sabe, um poder é de você entender
que aquele pensamento que tem aprisionado você a uma vida de morte, a uma vida de pensamentos medíocres, a pensamentos pequenos, que você não vai ser nada, que você nasceu para não ser ninguém. Quando você entende quem Deus é, aquilo que antes fazia com que o seu coração fosse um coração fechado, triste, faz você dar espaço a um coração alegre, porque você tem uma esperança que procede de todo entendimento, que você crê que aquele Jesus entrou no seu coração e dá um comando para que você se levante diante dos olhos, pode não ter mais esperança, diante dos olhos, pode ter morrido há muito tempo, aquele sonho que Deus tinha para você, mas quando Deus entra no seu coração, Ele fala assim: ei, levanta e anda, ei, ainda há tempo. Diante dos seus olhos você pensa assim: não, mas 2023 não vai ter como. Jesus entra e fala assim: ei, levanta e anda. Você não tem fé, você não acredita na minha palavra. Quantos aqui tem palavras da parte de Deus? Deus é um Deus soberano, nem a morte tem poder de parar Ele. A morte nessa história é uma morte literal, física, mas talvez você está aqui sentado, com um sorriso no rosto, mas com o seu coração morto. Morto por palavras lançadas de forma impensada. Morto por dar audiência nos seus olhos para aquilo que você não deveria ter visto. Morto porque tem escutado palavras que não são palavras de vida. Mas eu libero essa palavra ao seu coração, que todo coração cansado dará espaço a um coração alegre, que toda a vida que tem ficado paralisada em sentimentos de morte, dará lugar a atitudes para viver o plano de Deus na sua história. Gente, Deus é um Deus de palavra, e a palavra de Deus tem poder. Criou o mundo, o morto viveu, e um belo dia, os discípulos estavam no barco, quando de repente percebem que a água está diferente. Imagina você, aí na sua cabeça essa cena, você está lá no barco, pensa que você está num cruzeiro, amém? Um pegou ali, ó. Não é bobo, isso aí. Você está num cruzeiro, tá você e a sua família lá no bem bom. Você com um calção florido, né, pastor Ronald, igual aqueles lá, com uma camiseta rosa, o pastor Jamilongo deu a dica aqui. Então você está lá de boa, de boaça. Quando de repente você olha para a janela do cruzeiro e vê alguém caminhando no mar. Na hora, não sei você, mas eu iria pensar: o cara está com um stand-up aqui no meio do nada, aqui do oceano. Aí quando você olha de novo, você vê que não tem prancha nenhuma. Para quem não sabe o que é stand-up, é uma prancha que a pessoa vai em cima, remando. Aí você olha de novo, você vê: não, mas não tem nada. Inclusive a última cidade que nós paramos faz um dia. Você olha no mapa, você está no meio do nada. Você está no meio do nada. Alguém já ficou em algum lugar que geograficamente era no meio do nada? Já ficou? Eu já fiquei. Eu já fiquei em um lugar que um dia, David, eu estava lá, eu fui mandar a localização para um amigo meu. Quando eu mandei a localização, eu me espantei, porque eu estava no meio do nada. Um lado era a Índia, do outro lado não sei o que, era no meio do nada. Era só o ponto da localização do WhatsApp. Eu falei: meu Deus, se der ruim aqui eu estou lascado, não tem? Por que eu estou falando isso? Porque é difícil acreditar. É difícil entrar na cabeça dos discípulos que eles estavam no barco, e quando olham para o lado, Jesus está vindo caminhando. Jesus está vindo caminhando. Só que um bateu no peito e falou assim: ô mestre, se é você, me dê um comando, fale, para que eu saia do barco e vá até o seu encontro. Perceba algo aqui, igreja. A ideia de andar sobre as águas não veio de Jesus, veio do discípulo. A ideia do sobrenatural não veio de Jesus, veio do discípulo. O sobrenatural está disponível
para quem crê no seu Deus, que é um Deus do impossível. Tem muita gente esperando milagre. Tem muita gente esperando a transformação. Tem muita gente esperando promessa. Tem muita gente esperando a mudança do diagnóstico. Mas tem pouca gente saindo do barco e falando assim: eu creio na minha promessa. Peraí, Deus é um Deus de milagre, eu creio. Peraí, está acontecendo um mover lá na quarta-feira, eu vou sair de casa, eu vou lá. Peraí, Deus tem palavra, eu creio. Deus tem promessa, eu creio. Isso é você crer que o Deus que está diante de você é um Deus do sobrenatural. Então o discípulo Pedro, ele sai do barco. Repete comigo, ele saiu do barco. E quando ele sai do barco, ele começa a andar sobre o impossível. Eu não sei se você sabia, mas o seu Deus é um Deus do impossível. Não, vou repetir. Não sei se você sabia, mas o seu Deus é um Deus do impossível. Pastor, o que é impossível? Aquilo que para você não tem mais esperança, Deus tem resposta. Aquela pessoa que você está orando há anos já, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aquele cenário de guerra que você saiu de casa e deixou para trás, fica tranquilo. Aquela direção para o seu trabalho, para os seus negócios, fica tranquilo. Agora, fica tranquilo no seu coração. Mas no seu corpo você anda como alguém que tem promessa. Você anda como alguém que é um filho de um Deus do impossível. Você anda como alguém que, se tem milagre, você quer viver. Você anda como alguém, como aquela mulher do fluxo de sangue: se eu apenas tocar Jesus, eu serei curada. Você anda como alguém que, se alguém precisar tocar, se alguém precisar ter milagre, esse alguém seja você. Você sabe, mas você também anda de acordo. Pedro saiu. E sobre a palavra de Jesus, ele andava sobre as águas. Andava sobre o impossível. Tem muita gente aqui que, se a gente abrir para contar a história, você olha para trás e você anda sobre o impossível. Amém ou não amém? Se nós abrirmos para contar a história aqui, vai começar a contar que o que você vive hoje, quando você era pequeno, era zerar a vida. Era o maior sonho. Mais do que isso, já até passou. Você anda sobre o impossível. O que isso significa? Significa que em nenhum momento foi a economia que norteou o seu futuro. Em nenhum momento foi palavras de homens que nortearam o seu futuro. Mas sempre foi o senso de querer viver tudo aquilo que Deus tem. Sempre foi você fazer com excelência aquilo que estava nas suas mãos. Então você começou pequeno, foi fazendo com excelência. Uma porta se abriu, você foi fazendo com excelência. Outra porta se abriu, foi abrindo com excelência. Você entrou como funcionário, agora você é chefe. Mas você tinha uma palavra que não seria ninguém. Você tinha uma palavra que não daria certo. Mas é que você não olha por palavras que os homens te dão. Você olha para aquele que está abrindo as portas que o homem não pode abrir. Pedro estava andando sobre as águas, olhando para Jesus. O problema foi ele parar de olhar para Jesus. Porque quando ele perdeu a referência de Jesus, quando ele tira os olhos de Jesus, ele olha para a água, e você sabe a história, ele começa a afundar. Ele começa a viver o normal. Meu irmão e minha irmã, quer viver coisas extraordinárias na sua vida? Olha para Jesus. Creia que o seu Deus é um Deus soberano. Mas não cometa o erro de, quando começar a dar certo, tirar os olhos dele. Porque vai afundar. Vai parar. Quando Pedro começa a afundar, ele não está só entrando em desespero porque vai morrer. Quem está afundando está parado, não consegue avançar. Talvez o que você precisa essa noite é voltar a ter o seu foco em Jesus, para que a sua vida comece a andar novamente.
Talvez o que você precisa hoje é voltar a olhar para Jesus, para que você pare de ficar como alguém que parece que está atolado na lama, que não sai do lugar. Olha para Jesus.